Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, no encontro passado, a gente... Deixa eu ver aqui. No encontro passado, a gente tinha falado de rever esse verso 6, o 226. O que vocês acham? É isso mesmo? Fazer o caminho do corpo até a mente e da mente descobrir por esse aparente movimento da consciência, que na verdade quem se move é o que ela ilumina, é um bom modo de se firmar, né? No que se chama na experiência da consciência testemunhante, a Sakshi. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou ler de novo isso que o Swami escreveu, mas pulando algumas partes, né? A gente sabe aqui que as nadis são canais energéticos, então o que está sendo chamado a atenção aí é para a gente focar a nossa atenção no corpo energético, né? No corpo dos pranas, que a gente comentou, que é uma prática espiritual muito comum em várias correntes espiritualistas, inclusive as correntes que vêm do Veda também, do Yoga especialmente, né? Outros ramos aqui no Brasil, como o Espiritismo, etc. Todos eles trabalham muito com o corpo energético, cada um com o seu uso, né, etc., mas todos trabalham bastante. Então, vamos ver aqui. Vamos rever esse pulo aqui que o Swami faz. Uma coisa interessante é que eu vi alguns autores e nenhum deles tem essa abordagem que faz esses pulos aqui que o Swami está fazendo, né? Ele está usando esse verso como uma espécie de mapa para orientar a gente, porque a gente já viu várias vezes que o corpo energético ele é meio amorfo. Você simplesmente vê lá, você vai meditando, meditando, e fica aquele pompom, aquela almofadona de energia. Eu acho que é mais ou menos por aí, é o que ele está querendo dizer aqui, né? Mas não vi nenhum outro autor fazer isso que ele fez aqui, né? Eu vou dar uma olhada no Sarva Priyananda depois para ver se ele se estende um pouco e toca nisso. Eu vi, inclusive, o comentário de Shankara sobre esse verso. O que me chamou a atenção no comentário de Shankara é essa tradução move, né? O Shankara, no comentário dele, ele chama atenção para outra coisa. O que ele diz é que a palavra, né, que foi usada aí, que seria charate, né, ele se move, e também tem um outro sinônimo que é ele existe, ele está dentro, né, está interno. Essa palavra charate que aparece, ela pode ser entendida também como charati, conforme o Shankara, que quer dizer existe. Então a gente teria esse verso assim, ó, ele lá existe sob várias formas, o que é bem mais interessante, né? Bem mais interessante. Onde as nadis se juntam como os raios no cubo de uma roda, ele quem? A consciência, lá existe sob várias formas, que a gente vai ver que tem a ver mesmo com a experiência, né? Ele existe sob várias formas porque é ele que está iluminando essas formas. Medite assim no Om como Atman, né? Que não haja nenhum obstáculo à sua passagem para o outro lado, para além das trevas,
Que a trevas aqui está fazendo o papel aqui da ignorância. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então ele começa assim, ó, mudar o foco do corpo-mente para esse princípio consciência, né? Chaitanya Tattvam. Repara que quando a gente está tirando o foco do corpo e mente, a gente estaria se afastando da nossa atenção fenomênica. Então é como se a gente estivesse abrindo mão do nosso aspecto de experienciador. A gente abandona esse lado de experienciador e vai para o lado daquele que está estudando, que está contemplando, aquele que está investigando, porque o objetivo aqui é que nessa investigação os obstáculos a essa compreensão sejam removidos pela investigação. É isso que a investigação faz, ela vai removendo os obstáculos e vai substituindo por outros. Outros obstáculos? Não, porque você sabe que são outros, né, outros termos provisórios, né? Então, é isso aqui que a investigação faz. Então, como é que o Swami vai falando aqui, ó? A Upanishad nos ajuda a desviar a nossa atenção do complexo corpo-mente, que é o que estamos acostumados, né, variável e imutável, para o princípio consciência, Chaitanya Tattvam, que é Karanishvaraha, aqui o tema de toda a Upanishad, né? A Upanishad chama a nossa atenção para Chaitanya Tattvam. Primeiro, aponta para o corpo. Então, você volta a sua atenção para o corpo físico. É a sua primeira âncora, né? Você agora não está mais interessado na experiência. Aqui começa a investigação. Volte sua atenção para o corpo físico. Investigação é você mover a sua atenção, né? Você sai da parte fenomenológica e vai para a parte que contempla, que ilumina essa estrutura da fenomenologia. Então, é isso o que a investigação vai fazendo, né? O interessante é que, como tudo no Vedanta, ela vai se basear na sua experiência ordinária, que é uma experiência fenomenológica, né? Mas ele vai sair daí e vai te jogar num ponto onde toda a experiência dos fenômenos é vista apenas como isso, como uma experiência testemunhada por você, né? A partir de você não há redução. Então aqui está ocorrendo uma redução. Vamos usar uma linguagem figurada. A sua atenção está sendo puxada para trás. Tudo isso é figurado, tá? E tem um momento que ela não vai ser puxada mais, não dá para puxar. Não tem uma regressão infinita, como alguns imaginam erroneamente, estudando o budismo, por exemplo. O budismo não fala isso, que tem uma regressão infinita, um vazio desludado por outro vazio, não é nada disso. O vazio é o fim. Aqui também, a consciência é o fim. Você não consegue ir mais para trás. E como é que isso é feito? Primeiro, ele aponta para o corpo. Que corpo? O corpo físico, aquele o mais palpável na sua experiência, né? Aí ele disse que a gente passa o tempo todo ocupado com a parte extroversa, né, desse conjunto todo, experiência e testemunha. O tempo todo a gente está ocupado com a experiência. E ele diz o seguinte: a gente, na verdade, não tem tempo para autoinvestigação, mas agora a gente está conduzido a um primeiro passo da autoinvestigação. A gente vai tentar chegar a nós, consciência, que já está aí, só que no papel de testemunha. Por quê? Por que o papel de testemunha? Porque é como testemunha dos eventos ordinários, né, do nosso estado de vigília, que a gente vai começar a focar, a se estabelecer na consciência. É como uma testemunha. É o primeiro movimento. É que nem aquele movimento que vai direto para a mente, né? Observe os pensamentos. Você é a luz que está iluminando esses pensamentos. Você é a testemunha desses pensamentos. Quando não há pensamentos e tem um intervalo entre eles, você é testemunha do intervalo também. Isso é tudo um apelo a gente sair da experiência e, através da própria experiência, chegar nessa
nesse modo de ver a consciência através da experiência. Ela é vista como se a experiência fosse um espelho, né? A experiência é um espelho onde você se encontra como aquele próprio espelho, onde toda a experiência é refletida. Então, ele fala aqui, ó, primeiro volte a sua atenção para o corpo. E a partir do corpo, que ele tem várias camadas, a gente viu, são as bainhas que a gente falou aqui, né? A camada física densa, depois a prana energética, a mental, a intelectual e finalmente a da bem-aventurança. Aqui ele vai lidar basicamente até o ponto da gente chegar na mental. Então ele está saindo do Stula Sharira, que é o corpo físico. Primeiro voltem a sua atenção para o corpo, né? E a partir do corpo a gente vai chegar ao coração. O coração é considerado o eixo ou o centro do indivíduo. E a Upanishad transmite isso dando um exemplo, o exemplo de uma roda. É através desse exemplo da roda, onde os aros são comparados aos canais de energia nadia, que a gente, saindo do corpo, chega ao corpo energético, né? Ao corpo prânico. O corpo prânico ele é um objeto percebido por nós, ele é fácil de perceber, uma pessoa que treina, ela vai percebendo, e daí a gente vai trazer a nossa atenção para o hub, para o ponto onde toda essa estrutura energética se entrecruza, que é o coração. Isso, quem está informando é a Upanishad com base no conhecimento do Veda. É isso que ela está fazendo. Então, ele coloca aqui, ó, nesse parágrafo, onde começa Hridayan, o centro. A mente, que é o assento dessa consciência testemunhadora, Sakshi Chaitanya. Da mesma forma, o corpo é como uma roda, né? E os raios dessa roda estão comparados a esses canais de energia. Então, esses canais de energia, o que que eles fazem? Eles se cruzam no coração, segundo o Veda. Eles fazem o hub, eles fazem um entroncamento no coração. E como esse coração, essa região do coração, ela é a região onde se assenta a mente, porque para o Vedanta, a área do coração é onde se assenta a mente, é porque é o centro, é o core. É a partir daí que a gente vai conseguir sair do denso para o sutil. Então a etapa é denso, sutil, energético e finalmente o sutil mental. Esses são os pulos que a gente está dando, porque o objetivo é chegar na mente, porque é na mente onde está assentado, onde nós estamos assentados. É um modo de nos localizarmos. Depois, o avançado ensino, você vê que você não está localizado em lugar nenhum. Mas primeiro, na experiência, é necessário buscar um centro para conseguir investigar na experiência, né? Então, ele começa a dizer aqui, ó, todas as nadis, que é por onde o prana, né, toda a energia está se propagando, estão ligadas somente à área do coração, Hridayan, ao centro. Assim, o corpo é uma roda, as nadis são os raios e o coração é o centro. No coração somente, somente no coração, localiza-se o princípio mente, ó, Antakarana Tattvam, né? O princípio mente, o princípio mental. Aqui seria o princípio corpo sutil, porque para o Vedanta o corpo sutil ele engloba a mente. A mente para o Vedanta tem uma linguagem muito específica. Ela tem uma função e nesse corpo sutil tem outras funções que a gente acaba dando o nome genérico de mente. A gente faz aqui uma metonímia, vamos dizer assim, né? A gente fala mente, mas é o corpo sutil com suas várias funções, inclusive a mental para o Vedanta, que tem uma especificidade, está ligado mais às emoções, sensorialidade, ao input da, da, das nossas experiências sensoriais, né, as sensações. A parte analítica não é a mente, a parte analítica é chamada de intelecto, é a que dá a decisão. E o ego, que é chamado do ahankara, é essa sensação de que todo aquele movimento que está na mente sou eu que estou fazendo com o objetivo de me dar satisfação. Esse que é o resumão mesmo. Outras correntes ainda incluem a memória e por aí afora.
Bom, então, de acordo com Shastra, a residência da mente é o coração, né? Você pula para essa área aí da mente através da parte energética. Por quê? Porque ela se junta toda no centro, no coração. O cérebro é apenas um dos escritórios. A residência da mente é o coração, né? Aí vamos continuar aqui. Aí ele vai aqui, ó. O coração é o locus físico, a mente é o órgão principal. Então a Upanishad diz: primeiro vá para o corpo, depois do corpo, vá para as nadis, né? Como se você estivesse recolhendo toda a sua atenção, que agora está depositada no movimento energético, para o centro dele, que está relacionado com a localização física do corpo. Esse que é o grande pulo que o Swami viu aqui nesse mantra, né? Depois do corpo para a Nadi, e da Nadi para o Hridayan, né? Então, tem uma acoplagem aqui, tem uma referência, tem um modo de usar a localização onde todo o corpo energético está estruturado, que é o coração, é o hub, é onde todo esse movimento energético está centrado, e daí, né, partir para o assento onde a gente está. O que que isso faz? O que que isso faz? Quando você faz esse movimento, você desvia sua atenção dos pensamentos, das sensações, das emoções e dos inputs sensoriais corriqueiros. Você agora está focando prana, né? Prana é prana. Prana não tem várias formas. Essa que é a grande sacação dele. A gente usa isso para se concentrar numa espécie de âmago. Isso tem que ser tentado experimentalmente e funciona, né? Eu vi que antes de dormir eu faço isso e funciona, né? Aí que a gente vê que realmente essa coisa que a gente chama de cérebro tudo, ele é um departamento, mas ele não é o centrão. A gente já falou isso, né? As pessoas botam a mão no peito quando querem se referir a si mesmas, né? E esse é o hub do qual ele está falando, né? Eu boto a mão no peito. Eu tenho uma referência física, eu tenho uma referência energética, vital. Isso que é importante. Eu tenho um nódulo vital aqui, que é onde eu boto a minha mão quando me refiro a mim mesmo. Eu, fulano de tal, etc, etc. Então, a Upanishad, primeiro vá para o corpo, depois para as nadis. Você vai ancorando, né? O corpo, agora as nadis estão se ancorando no corpo. E a sua atenção saiu do corpo e foi para a parte energética. O próximo pulo agora é ir para essa correspondência de centro, que ele chama aqui do coração, Hridayan. E do Hridayan, você agora, concentrado e indiferenciado aí, porque agora você está meramente num locus energético, não está com aquele monte de formas de pensamentos, sensações, etc. Agora você está diante de uma mente, onde você pode encontrar aquele que sabe da mente, aquele que está iluminando o que está ocorrendo com a mente. Na mente, o que é que há? Tem essa consciência testemunhante, o princípio consciência. Sakshi Chaitanya, a consciência testemunhante, o princípio consciência. Então, o princípio consciência na gente, ele é contactado de um modo mais simples, assim como a testemunha da mente. Vocês viram como ele está fazendo uma regressão, limpando todo o excesso de informação que a gente tem na mente? É um truque que ele faz para que a nossa mente não tenha muitos movimentos. Tem aquele outro recurso, né, que eu acabei de falar aqui. Você fica vendo pensamento por pensamento. Mas aí a mente está num fluxo muito grande. Se os seus gostos e aversões não estiverem bem transados, bem resolvidos, corre o risco da gente agarrar isso, né? Você vê um pensamento que é uma versão sua. Você repele ele, aí seu foco fica ali, porque está repelindo. Tem um outro pensamento, uma outra sensação que você gosta. O seu foco fica agarrado ali. O truque aqui é que a coisa fica meio amorfa, né? Você não fica com aquele monte de data, de informação, né? Que é o que atrapalha a investigação. Por isso que é bom o desapego, né? É bom ir estudando bem e reduzindo a importância desses gostos e aversões.
A consciência consiste de experiências contínuas. Olha só, isso é que a gente viu aqui na palavra de Shankaracharya, tá? Na verdade, é, isso que a gente pode chamar de experiência só pode ser chamado de experiência porque tem a consciência por trás. É isso que ele quer dizer com a consciência consiste de experiências contínuas. A gente está acessando aqui a consciência testemunhante. Apenas essa consciência está na mente, nascendo e desaparecendo continuamente. Aí Shankaracharya escreve assim, ó, como se ele é muito cuidadoso ele escrever aqui o comentário dele. Na verdade, um olhar mais atento ao comentário dele diz assim, ó, como se a consciência visse, ouvisse, pensasse ou soubesse de algo, tá? Não é que ela esteja lá, né, sob a forma de várias experiências, é como se ela estivesse sob a forma de várias experiências. Na verdade, as experiências é que acontecem na consciência. Então, ela não está sob a forma de nada. As formas é que estão projetadas na consciência. Ah, o comentário de Shankara é bem objetivo. É como se. Então, é esse como se que vai ter que ser investigado, porque não é assim na realidade, né? Se você consegue testemunhar esses movimentos todos e o ponto de onde você está testemunhando é o mesmo, isso prova para você, na experiência diária, que não é você, né, tomando essas várias formas, não. É você que está iluminando várias formas que vêm e vão. Mas você é o mesmo, é sempre o mesmo. Ele é invariável. Na sua experiência, você consegue ver que o que está ali se posicionando, ou que você descobriu a posição, é algo amorfo, é indefinível, e a partir do qual não dá para ir para ponto nenhum, porque ele não é um objeto. Esse ponto amorfo, ele não é objeto, ele não tem limite, não dá para você definir ele. É estranho falar isso, porque a gente está acostumado a ver objetos, né? Está acostumado a dar contornos. Até nossos pensamentos e sentimentos têm contornos. Mas aí não. Não é definível. Por isso que não dá para transformar isso num objeto. Eu não tenho contorno nenhum. Nem a mente consegue dar um contorno. A mente consegue representar através de algum pensamento, né? Esse é o mesmo princípio através do qual se adora, né, o ilimitado através de uma devatar, de uma divindade. É o mesmo princípio, é esse, né? Então, o que que ele está querendo dizer? Aí, o que que o Swami continua aqui, ó? A consciência parece como se estivesse nascendo e desaparecendo continuamente, porque parece que ela está sob a forma de várias experiências. É isso que a gente está investigando. Volte a sua atenção para o quê? Agora sim, volte a sua atenção para as experiências contínuas que estão acontecendo ao longo do dia, mas não para você se embolar com as experiências, né? Esse que é o truque de se ficar na parte energética. De fato, o que nós estamos experienciando lá fora, o mundo lá fora, não é nada mais do que as experiências que estão ocorrendo na mente, que estão representando isso lá fora. É a leitura que a nossa mente está fazendo, é como a gente está enxergando a coisa, né? Isso aparece na nossa mente. A gente já comentou várias vezes. É por isso que, diante da mesma experiência, você tem pessoas com registro muito diferente um do outro. Cada mente, devido à sua carga kármica, vai ler aquilo de um modo, né? Nós só temos olhos para o mundo, mas quando estamos vendo o mundo, o que estamos vendo são variedades de experiências que ocorrem aonde? Aonde é que a gente registra isso? É na mente. Então, volte a sua atenção para o corpo. Agora ele vai refazer o caminho. Então, volte a sua atenção para o corpo. Largue essas experiências todas, tá? E agora volte sua atenção para o corpo. Do corpo, deixa tudo isso amorfo. Vá para o campo de energia, que apesar de ser amorfo, ele é algo que você pode perceber. Você está iluminando essas alterações energéticas, né? E elas não têm uma energia, mas você está ciente dela.
Dessa energia, você vai para o âmago delas. A gente está aqui num progresso cada vez mais amorfo, estamos ficando cada vez mais sutis. Então, agora você para aí. Agora você tem uma mente relativamente desopilada, né? Hiridayan, que ele está dizendo aqui, também pode ser dito que é a parte visível do corpo, é a parte central, né? Coração. E a mente é a parte invisível do corpo. É o acesso que ele faz. Então, é corpo físico, é do físico para o sutil energético e do energético, que é sutil, para um mais sutil, que é o mental, né? Então, veja aqui. Hridayan pertence ao Stula Sariram, que é o corpo denso. A mente pertence ao corpo sutil, Sukshma Sariram. A partir da mente, você chega às experiências, mas você chega às experiências, nesse caso aqui, como o quê? Como uma testemunha. A Upanishad diz: a consciência está continuamente nascendo e desaparecendo sob a forma de várias experiências. Ou, como diz Shankaracharya, né, a consciência está existindo lá no âmago, na mente, como se ela estivesse continuamente nascendo e desaparecendo sob a forma de várias experiências, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão achando essa progressão útil? Então, né? A gente está escapando dos emaranhados da mente aqui, para que a gente possa olhar as experiências. Senão a gente vai fazer o quê? A gente vai se embolar com as experiências. É o que chama de se identificar, né? Então, numa investigação dessa, você pode estar, inclusive, passando por uma experiência não boa, né? Desagradável, ou uma experiência muito boa. Mas esse retroceder usando o corpo energético pode ajudar a não ficar tão vinculado à experiência, não obstante as nossas tendências kármicas, né? Então, chegue a esse coração, né? Do coração, então, à mente, e agora, na mente, você vai encontrar o quê? O princípio consciência, esse Bahuda Jayamanaha, que está aqui como se continuamente surgindo, né? Aí agora, ele vai mostrar como é que a gente vai usar esse movimento que a gente percebe dos fenômenos na mente, que os fenômenos vão continuar. Só que o foco mesmo, o grosso da sua atenção não está mais neles. Mas você está com um percentualzinho da sua atenção ali notando esse vem e vai. Então, como é que vai fazer? Ó? A consciência, então, está como se continuamente vindo e indo. De que forma? Antahacharate é o que Shankaracharya disse que isso aqui, ó, é charati, existe, mas ele está usando aqui o movimento, charate, ele está entendendo o movimento para ajudar a gente a olhar esse movimento como aquilo que está denunciando o movimento. Quem é que denuncia o movimento? Nós, consciência, denunciamos o movimento. Sem nós ali não dá para saber, né? A mente não está iluminada, a experiência na mente não ocorre e a gente não sabe desse monte de vais e vens. Então, Antahacharate, na mente, está a vir e ir sob a forma de múltiplas experiências sensoriais. Então, tem essa expressão que ele botou aqui, ó, Anubhavarupena, né? Anubhavarupena quer dizer que ele está tomando a forma de experiências, Rupena, né? Então, ele está querendo dizer o seguinte: aparece e desaparece nesse monte de formas ligadas à experiência. São formas que vêm a você através da experiência. Como é que a consciência está indo e vindo? A consciência, por si só, nunca pode se tornar uma experiência, mas apenas quando a mente e o mundo entram em contato através dos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos são o quê? São as janelas. A mente entra em contato com o mundo através das janelas, chamadas órgãos dos sentidos.
existem 5 janelas, né? Que são as entradas aí sensoriais, que vão dar a sensorialidade ao som, tato, forma, gosto e cheiro. A mente, através dessas janelas, contacta os objetos dos 5 sentidos e, no momento do contato, o que surge? Variedades de pensamentos surgem na mente. Cada pensamento é chamado um vrit. Então, tudo que entra na mente, ele é um vrit. Um vrit chama-se de modificação mental. É isso que quer dizer vrit. Um pensamento puro, sem associação sensorial, é um vrit. Quando você sente o cheiro de uma comida, aquilo ali também toma uma forma de um pensamento. É um pensamento que está representando o cheiro, né? É por isso que, às vezes, você pensa, olha que coisa interessante, você pensa numa comida e muitas vezes você se lembra do cheiro dela. É por causa desse elo aqui, né? Então, o pensamento ele pode te trazer impressões sensoriais e é ele que traz. Aí a gente continua aqui. Mas os vrites, todos eles, estamos falando especificamente aqui dos sensoriais, por si sós não podem tornar-se experiências, ou seja, os pensamentos por si sós não podem se tornar experiências. Assim também a consciência sozinha também não fica envolvida com a experiência, porque a consciência para existir não precisa da experiência. Somente quando a consciência e o pensamento se juntam, ou seja, quando a consciência ilumina os pensamentos que estão na mente, ela reflete na mente, iluminando os pensamentos, é que esses vrites vão se tornar o quê? Eles vão se tornar experiências. Cada pensamento, cada vrite se torna uma experiência. À luz da consciência. Desse jeito, o pensamento é convertido numa experiência. Por causa de quê? Por causa da associação dele com a consciência, né? Chaitanya Sambandha. Mas o nosso problema qual é? A gente foca na parte pensamento, né? Esse que é o problema. A parte pensamento é extremamente móvel. Esse é o problema do investigador. Nunca focamos nossa atenção na consciência. Por exemplo, quando eu olho para todos vocês, vejo todos os diferentes corpos. Ele está falando para o auditório, né? Mas juntamente com o corpo, ele vai dizer que tem um princípio de luz, que está intrinsecamente ligado a ele, a ser revelado a ele, para Martananda, o orador, aqueles corpos. Então, não é só os corpos, tem um princípio difuso. E ele vai fazer uma associação entre esse princípio difuso e a consciência. Você não consegue quantificar a luz, nem encontrar limites para a luz, né? Onde a luz pode entrar, ela ilumina. Não tem densidade na luz. Luz não tem cheiro, mas é um princípio que está lá, né? Então vamos ver como é que ele continua aqui. Agora ele vai dizer, ó, da mesma forma na mente, há variações nos pensamentos, há mudanças. Por isso prestamos atenção aos pensamentos. Agora, todos os pensamentos, tal como o exemplo que ele usou acima, né, dele enxergar objetos físicos e ali ele acabar tomando como dado a luz, ninguém presta atenção na luz, só presta atenção nos objetos, né? Então, há variações nos pensamentos, há mudanças, e por isso prestamos atenção aos pensamentos. Todos os pensamentos são iluminados por causa de um princípio que incide no pensamento. E a isso chama-se luz da consciência. Pronto, chegou aqui. É aqui que o investigador tem que ficar. E é aqui que ele vai ficar parado. Não tem como voltar para trás disso. Pode fazer uma experiência. Você pode fazer uma experiência e dizer que você está vendo um vazio por trás de um vazio. Cuidado, isso é um pensamento que está igualmente sendo iluminado por você. Esse que é o truque. É um pensamento que está sendo igualmente iluminado por você. É um pensamento versando sobre o fato de ser um pensamento mais sutil do que o pensamento que está sendo observado inicialmente. Mas não é mais sutil. Ele é o mesmo pensamento, é um vrit qualquer. Só que a sua atenção é capturada ali e ali vem o significado. É o indivíduo, não, há uma coisa mais sutil ainda. Não, não há, é meramente pensamento. É que nem quando a pessoa acha
que está pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo. Ela não está pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo. Ela pensa uma coisa de cada vez. E quando ela disse que ela está pensando sobre várias coisas ao mesmo tempo, ela, com base na experiência que ela está tendo recentemente, de um monte de pensamentos, e ela pensando um de cada vez, ela agora está com um novo pensamento que está informando a ela que ela está pensando todos aqueles pensamentos ao mesmo tempo. E isso é muito rápido, isso é muito sutil. Os movimentos da mente são instantâneos, né? Mas você está lá, consciência, observando esses detalhes todos, né? Os movimentos são assim, são flash, pum, 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 é além da velocidade da luz, é instantâneo, né? E aí ele continua aqui. Todos os pensamentos, todos, qualquer um, são iluminados por causa de um princípio que incide no pensamento, que somos nós. Agora, a gente não consegue ver esse princípio por um motivo muito simples. Esse princípio somos nós. Ele acabou de reduzir toda a experiência que você está tendo a você, né? Esse é o primeiro caminho que foi feito. Depois vai ficar claro que essas experiências são você mesmo, são feitas de você, né? Mas inicialmente faz esse retiro, né? Retira-se. É o modo do investigador trabalhar e se assentar com mais segurança, né? Seguindo um roteiro, né? Você não tem agora como se ver. Você só tem como ver aquilo que você ilumina. Não importa o que o pensamento esteja te dizendo. É o mesmo você que está sempre lá. Esse que é o emaranhado, né? Consciência, mente, que as pessoas às vezes tentam separar. A gente está separando aqui para efeito de uso de uma ferramenta, mas não é separável, né? Nada é separável. Mas a gente usa a ferramenta para que a gente investigue no dia a dia. Você vê assim, na minha experiência, o que que, o que que eu estou tendo aqui nessa experiência que não me justifica? Eu é que estou justificando tudo. Você vai ver sempre a mesma testemunha o tempo todo, né? Ou seja, eu não preciso dessa fenomenologia para existir, né? Eu sou autônomo, sou autoluminoso. Agora, toda essa fenomenologia para eu registrar precisa de mim. Para minha mente registrar, quer dizer, precisa de mim. Senão não consegue, não tem como, né? E aí isso chama-se a luz da consciência, e aqui encontrou-se a luz da consciência, né? Você, consciência, que é essa própria luz, é autoluminoso, é isso que quer dizer. Você se encontrou aqui como a testemunha, né? Como aquilo que ilumina todos os movimentos que estão na sua mente, né? Aí aqui ele toca aqui, né? Os vários nomes que a gente deu, né? Aviri, no verso anterior, o princípio consciência. Aí ele brinca aqui, ó, não deixe Aviri, é nos dois sentidos. Não esqueça da palavra e não se esqueça de você, porque Aviri é você. É isso que ele está querendo dizer. Não é para tentar fazer o impossível, que é se separar da experiência, não. No fundo, a experiência é você. Mas é não se deixar de entender como a luz última da experiência, que torna a experiência realmente uma experiência, né? E essa luz da consciência, ela foi acessada na mente, né? Especificamente na bainha do intelecto mesmo, onde ela incide com mais clareza. Quanto mais discernimento tem o corpo sutil de um diva, mais ele está com o intelecto com uma ótima superfície refletora, né? Mais ele reflete a natureza pura da consciência, a natureza pura de nós. Por isso que se dá tanta importância ao discernimento e ao desapego. Quanto mais discernimento e desapego, mais límpido fica essa capacidade de discernir, de entender o que está acontecendo. Os pensamentos estão continuamente a ir e vir, e cada pensamento é iluminado por você. Que você volte a sua atenção do iluminado para você mesmo, né? Para a consciência iluminadora, que está continuamente presente, inalterável no vai-vem das experiências. Essa consciência é o quê? Aí a revelação dada
pela Upanishad, né? Essa consciência é o quê? É a própria causa de todo o mundo que você está experimentando, todo esse mundo, que na verdade é uma sucessão de experiências na sua mente, é a própria causa de todo esse mundo. Deu vários nomes: Karanishvaraha, Brahman e Jagat Karana, a causa do mundo, né? E aí? Esse é o croquis. Cabe a cada um de nós transformar o croquis num baita de um mapa de GPS, né? Refinado, né? Conhecendo bem o que está iluminando, vendo as repetições dos objetos que são iluminados, vendo os mesmos padrões, porque vai encontrar várias sequências de padrões. Transformar esse croquis aqui num mapa desse de georreferenciamento, aí só o Diva mesmo, o investigador, que é capaz de fazer isso, né? Devidamente auxiliado pela escritura, mas só ele pode fazer. Pode virar um bom aprendiz, né? Um bom investigador. O que vocês acham? É isso mesmo? A verdade é que é isso mesmo, né? E o legal é que é isso mesmo para todo mundo. Isso que é muito estranho. Isso é muito desconcertante. Quando eu me dei conta disso, eu pensei, caramba, essa coisa que a gente reduz a nós mesmos e que não dá para ser um objeto, é o mesmo em todo mundo. E é incrível como a gente tem que passar por tanta dificuldade para ter interesse nisso. Graças a quem? Graças a Maia. Olha o poder atrativo e ilusório de Maia, né? Que coisa incrível, né? Que capacidade de apanhar a gente como atenção e literalmente espalhar por um sem número de experiências, né? Que coisa incrível, incrível. Uma coisa tão simples, né? É por isso que o neném, que não está entendendo muito bem o que que é o mundo e não tem identificação com nada, fala, nenê quer comer. O nenê é um objeto para ele também. Nenê não gostou, é um objeto. Nenê não gostou do que mamãe fez. Nenê quer comer a comida. Para o neném, aquilo ali está tão purinho que ele é uma coisinha que ele está vendo também, né? Ele não está misturado como o adulto fica. O adulto fica embolado. Eu quero, eu isso, né? É como o Shankar escreve aqui, ó. Ele vai traduzindo, ó. Esse ser que está em discussão é a testemunha de todas as ideias que ocorrem ao intelecto, que é a parte capaz de fazer esse discernimento, né? Ele se move, existe, está em, né? E a melhor tradução, ele existe como se visse, ouvisse, pensasse, soubesse, né? Como se ele estivesse indo e vindo, Bahuda Jayamanaha, né? Na mente. Jayamanaha, ele está indo e vindo na mente. E ele se torna aparentemente multiforme, de acordo com o estado mental, da raiva, da alegria, etc., né? Devido à conformidade a sua conformidade, devido ao fato dele estar emaranhado com esse adjunto limitante, primeiro que aparece, que é a mente. E aí ele diz, as pessoas comuns, de acordo com essa análise que foi feita aqui, dizem, ele tornou-se alegre, ele tornou-se zangado. Nada disso. O que está mudando aqui é a mente, né? Tá aqui, o Shankar é bem específico, vale a pena ler as coisas que ele escreve. Agora, realmente, esse pulo, né, do denso até o sutil na mente, eu só vi o Paramahansa fazer. Eu não vi os outros fazerem. Vou ver se eu ouço mais alguns para ver se eles fazem esse salto aqui. Não encontrei mesmo. Muito bacana, né? Aí a gente vai começar aqui, ó, uma coisa muito legal, ó. Inicialmente, voltar a nossa atenção com a ajuda da escritura é chamado Shiravanam, ouvir, ouvir o ensinamento. O ensinamento toda hora está dizendo você para você, né? Olha, é você mesmo.
todo te devolvendo, ele não para de fazer isso, porque ele sabe que a gente é adicto, por isso que ele tem que fazer toda hora. Gente, é adição, é droga. É como se fosse um drogado no nível muito intenso. Essa que é a experiência humana, ela droga a consciência, né? A consciência parece estar drogada, né? Identificada com a mente. Parece, né? Não tá, porque ela vai conseguir discernir, né? Por isso que é uma aparência também. Ele continua no parágrafo aqui, ó. Inicialmente, voltar a nossa atenção com a ajuda da escritura, que é a fonte primária, é chamado Shravana, ouvir. Ouvir quem? A escritura. A escritura é a primeira puxada que tem. Diz: Ei, isso aqui tudo é sobre você. Vamos ouvir o que eu tenho a dizer sobre você, eu, escritura? É isso que a escritura faz. A escritura diz assim: não se impressione que eu tenho bilhões de formas de falar de você para você mesmo, né? Bilhões, bilhões, milhões de escrituras, inúmeros autores, né? Com a ajuda de um guru, eu aprendo a desviar minha atenção dos pensamentos mutáveis para a consciência imutável. Só uma observação aqui. Não é que você vai desviar o grosso da sua atenção, né? Atenção é você num aparente movimento, tá? Não é que você vai fazer isso. Isso é um modo dele dizer. Você vai dispensar cada vez menos da sua atenção para o mundo mutável e mais dela vai ficar em repouso em você como você mesmo, sem movimento. E a conclusão mais engraçada disso é que realmente você não precisa de praticamente nada da carga de atenção que você dá em relação ao que você dava. Tem gente que está investigando aqui e sabe muito bem disso. Com muito menos atenção, você faz até um trabalho melhor, estuda melhor, interage melhor. Então ainda tem isso, a gente tem uma sobrecarga, né? Você vai saber de tudo que está acontecendo e está ciente, mas vai estar cada vez mais repousado em você mesmo. É o que alguns apontadores diretos dizem, a atenção volta a repousar na sua origem. Então você se dispersa menos, se poupa mais, fica com muito mais energia, né? Porque se habitua a se repousar em você. Por quê? Porque repousando em você, vai se encontrando uma satisfação inerente ao quê? A você mesmo, né? Outro dia eu vi um amigo meu escrevendo, ele perdeu uma filha agora, recentemente, naquele atentado em Vancouver. Ele está inconsolável. E ele entende, na visão dele, é como se o afeto viesse do físico e se diluísse no sutil aonde ela está. Mas eu vou escrever para ele e vou dizer assim: talvez seja o contrário. Talvez o afeto é que vá descendendo até se manifestar no físico, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para ele é que o afeto, né, a completude que ele é, o afeto é uma dessas expressões, basta a si mesmo, né? Basta a si mesmo, né? Pode se manifestar no físico ou não, né? Mas está sempre lá. Isso é a inversão que ocorre quando a gente começa a ficar cada vez em nós. Um dos sintomas que dá é uma dispersão menor de atenção, né? A gente dispersa cada vez menos. Na verdade, vai ficando meio chato ficar disperso, porque não dá gosto. É melhor ficar em você mesmo, é saboroso, né? Aí vai lá, se envolve com uma experiência ou outra, que é bom também, mas o grosso é um bem-estar em si mesmo, né? O grosso das atuações dispensa-se uma quantidade pequena de atenção, né? Aí você aprende a dosar essa atenção e depois você se lembra em seguida, olha, você está usando o Shravana, está usando o ensinamento, eu uso a minha memória, olha que bacana. Lembre-se em seguida dessa consciência imutável, né? Ocorre após lembrar-se em seguida não, eu li errado a frase. Depois de você dosar sua atenção através do Shravana, lembrar-se em seguida o Shravana dessa consciência imutável vai ocorrer através de Manana e Nididhyasana. Vai ocorrer através das dúvidas que você vai tirar com o ensino
e depois aplicar isso aqui na investigação. E o Suami me deu um croquis aí para a gente conseguir acessar primeiro para esse NID de ácido, a gente se acessar nas experiências como a consciência testemunhante, né? Isso é uma etapa, né? Você não é uma consciência testemunhante. Tem que dizer isso. A consciência não tem partes, não tem consciência, consciência testemunhante, consciência dorminhoca, não tem nada disso, só tem consciência. Mas é um truque, né? Diante do grande trickster que é a Maia, você tem que usar truques também, truques de compreensão, né? Então a gente para por aqui, aí a gente retoma esse parágrafo agora em diante. Agora que a gente aprendeu a encontrar na experiência esse recurso, esse artifício da consciência testemunhante, agora a gente vai ver o papel aqui do Shastra nisso, como é que ele funciona. Beleza, gente? Valeu? Muito bom, Alex. Ótimo. Valeu, gente. Obrigado por ter Obrigado. refeito aí pra, né? A gente É, entender bem mesmo essa passagem dele, né? é um Bom caminho muito entender. habilidoso que ele fez, né, Mauro? Muito Muito, bacana, realmente. né? Espetáculo, Um realmente. espetáculo, né? É, Agora só falta 107 vezes. Agora só falta 107 vezes, porque a gente já fez uma. Então, exatamente. depois de fazer 107 vezes, aí você vai dominar, né, esse recurso, esse artifício, isso é um artifício, chamado consciência testemunhante. Aí, só falta 107 agora, hein? É igual o Dia da Marmota, você assistiu? Vi esse, todo mundo devia ver esse filme. Esse filme é excelente aí. Vocês viram o Dia da Marmota? Não, vou ver aqui. Não vi, não. Procura o Dia da Marmota. O dia da marmota, tá? Aquele bichinho que entra na toca, o Dia da Sei. Marmota. Procura o Dia da Marmota. Bem, Tá bom. bem lembrado, Marcelo, muito bom. Vale a Muito pena o bom. Dia da Marmota. Né? Ele vai ficando cada vez mais consciente das interações dele. Muito bacana esse filme. Então, É bacana. isso. Bacana. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Né? Tá bom, então já que ninguém vai comentar mais nada, então não se esqueçam das 107 vezes que estão faltando. Né? Ninguém já entendeu tudo, então vai fazer 107 vezes. E antes vê o dia da marmota, para ver a importância da repetição. Todo adicto, ele é um cara que ele repete uma coisa que não dá o resultado que ele quer. É isso que é a base da adição. Isso quer dizer adição. Eu vou repetir a mesma coisa e não vou ter o resultado que eu estou querendo, mas vou repetir a mesma coisa. Aqui, pelo menos, a gente vai repetir tudo isso para depois, cada vez, ir se entendendo somente como consciência e tudo como consciência. A gente Uhum. vai usando essas etapinhas, né, como se fossem uns desviciantes progressivos, né? Esse é o sisteminha da Diaropa Pavada. Você vai sendo descondicionado aos pouquinhos, com cápsulazinhas. Agora você toma essa cápsulazinha. É o que o Sumi está fazendo aqui. Cada hora te dá uma droguinha. Eu sou um corpo com a consciência dentro. Ele, não, isso é uma pílula. Fica um tempo nela, eu vou te dar outra. É assim, só que agora a gente sabe que a gente está tomando pílula, né? Antes a gente não sabia e a gente sabe por que que a gente está tomando uma pílula cada vez mais fraca que a outra. É descondicionamento mesmo, cara. Quem mandou a gente ficar assim, né? Bem feito. Quem mandou vir para cá? Agora tem que se virar com isso aí. Se vira no 108, né? Nos 30. Se vira no 108, cara. Faça o possível. É isso aí, gente. Então vamos encerrar aqui, né? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Namaha
Harihi Om. Mais uma vez, né? Gratidão ao Dakshinamurti, gratidão ao Vedanta, gratidão a esse jogo impressionante de palavras que o Vedanta usa. É aí que a gente entende como é que a gente é regido pelas palavras, né? Porque elas trazem significados dependendo da nossa carga, né, de condicionamento. Cada um vai ter um significado, né? Então, estamos aqui. Como é que se chama isso? Uma clínica de reabilitação. É isso que é Vedanta. Literalmente é uma clínica de reabilitação, cara, total. Tchau, gente. Ótima noite, bom final de feriado. Até a próxima. É a Associação dos Vedantinos Anônimos. Dos Vedantas. É totalmente desidentificados, né? Anônimos. Não É o assina Exatamente. embaixo, AVA. não É assina o, é embaixo. o, é o AVA, Associação dos Vedantinos Anônimos. É o AVA. Epa, Ah, eu mas isso. gostei disso aí. AVA ficou legal. Amém. Ah, não tem o Aprovado. Avarrá lá que nós vimos aí no texto, aí tem no arquivo Avarrá, a luz. Avará. Ava, Ava, Ava. Ava. Só por Nós somos hoje. da Ava. É, é, é. Ah, joia. Tá bom, gente. Valeu, gente. Valeu. Abração. Tchau. Valeu. Obrigado Enorme aí. abraço.